Lá na página 51, a questão 40 está falando o seguinte: as temperaturas iniciais de uma massa M de um líquido A, 2M de um líquido B e 3M de um líquido C são respectivamente. Então, eu já começo trabalhando com 3 líquidos diferentes e eu vou deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o líquido A. A massa do A vale M. A temperatura inicial do A, 60 graus Celsius. E o calor específico do A, o exercício não falou, eu vou deixar como CA. A massa do B vale 2M. A temperatura inicial do B vale 40 graus Celsius. E o calor específico do B, o exercício também não deu, eu vou deixar como CB. E o líquido C, a massa dele vale 3M, a temperatura inicial vale 20 graus Celsius e o calor específico, o exercício também não deu, vou deixar como CC. Aí ele fala o seguinte: misturando-se os líquidos A e C, então eu já vou... Primeira coisa que ele fez, ele misturou A com C. Se ele mistura A com C, qual é a regra? QA mais QC tem que dar 0. Toda vez que a gente trabalha com mistura de substâncias, o somatório das quantidades de calor tem que dar 0. Aí ele fala que na mistura de A com C, ele chega a uma temperatura de equilíbrio, né? A temperatura final dessa mistura é de 30 graus Celsius. E nós sabemos que as trocas de calor só terminam quando as duas substâncias atingem a mesma temperatura. E nesse caso, A e C, quando misturados, atingirão a temperatura de 30 graus Celsius. Então, vamos fazer essa mistura aí. Quem é QA? QA é MC delta θ. Mais quem é QB? MC delta θ. E a soma disso tem que dar 0. Mas aqui só entrarão os valores correspondentes para A e aqui só entrarão os valores correspondentes para C. Então, quem é a massa do A? M. Calor específico do A? CA, eu não sei quanto vale. Variação de temperatura é a temperatura final, que é 30, menos a temperatura inicial, que era quanto? 60. Mais, quem é MC? MC vale 3M. Calor específico do C, eu não sei, CC. Variação de temperatura, temperatura final, 30, menos a temperatura inicial, que era quanto? 20. E tudo isso tem que dar 0. Então, aqui vai ficar MCA vezes quanto? Menos 30, mais 3MCC vezes 10. E tudo isso é igual a 0. Como, né, tem M aqui e aqui também é M, para eu simplificar, eu divido todo mundo por M. Então, quando eu dividir todo mundo por M, esse M não existe mais, esse M não existe mais. Então, ficamos como? Menos 30CA, menos 30CA, e aqui deu quanto? Mais 30CC. É igual a 0, então 30CC é igual a quanto? 30CA. E eu vou simplificar aqui, 30 com 30, e cheguei a uma importante conclusão. Que conclusão é essa? Calor específico do A é igual ao calor específico do C. O que significa isso? Que A e C são as mesmas substâncias. Por exemplo, se A for mercúrio, C é mercúrio também. Aí ele vai para o próximo passo da questão. Misturando-se os líquidos B e C, então agora a experiência é quando ele mistura B com C. Olha,
essas misturas, elas não aconteceram nem na sequência e muito menos simultaneamente. Então, foram experiências individuais. Primeiro ele misturou A com C e chegou a essa conclusão. Depois, né, uma nova experiência, ele vai misturar o líquido B com C e atinge a temperatura de equilíbrio, a temperatura final dessa mistura é de 25 graus Celsius. Né? E os nossos passos continuam os mesmos. Se eu misturei B com C, então isso significa que QB mais QC tem que dar zero. Então isso significa que MC delta θ do B mais MC delta θ do C tem que dar zero. E aí nós vamos só colocar os valores corretos. Quem é a massa do B? A massa do B vale 2m. Calor específico do B é CB. Variação de temperatura do B, temperatura final, que é 25, menos a temperatura inicial, que era quanto? 40. Mais massa do C, 3m. Calor específico do C, CC. Variação de temperatura é a final, que é 25, menos a inicial, que era 20. E a soma disso tem que dar zero. E aí, novamente, eu divido todo mundo por M. Então, esse M aqui morreu. Então, ficamos com que valores? 25 menos 40 dá menos 15. Menos 15 vezes 2 vai dar menos 30 CB. Mais, aqui vai dar 5, não é isso? 25 menos 20 dá 5, vezes 3 dá 15, mais 15 CC é igual a zero. Então, 15 CC é igual a 30 CB. E aí a gente pode simplificar. CC vale 2 vezes, divide por 15 aqui dá 1, divide por 15 aqui dá 2, 2 vezes CB. Então, eu achei uma relação entre a substância C e a substância B. Uma conclusão diferente da conclusão da primeira situação. Por quê? A substância A e B são as mesmas, mas a substância C não é a mesma que a B, logo, não é a mesma que a A. Então, isso daqui, por enquanto, vai servir para o meu fator de conclusão. Por quê? Qual é a pergunta do exercício? Qual a temperatura de equilíbrio quando se misturam os líquidos A com B? A pergunta, na verdade, é uma terceira situação. Qual é a terceira situação? E se eu misturar A com B? Se eu misturar A com B, a regra continua a mesma. QA mais QB tem que dar zero. Quem é QA? MC delta θ do A, mais o MC delta θ do B tem que dar zero. Vou consertar aqui. Aqui só entram os valores do A, aqui só entram os valores do B. Então, vamos colocar esses valores que eles estão aqui, ó. Deixa eu deixar aqui aparecendo. Massa do A vale quanto? M. Calor específico do A, CA. Variação de temperatura é a final, que é o que exatamente o exercício quer saber, menos a inicial do A, que é 60. Mais, qual é a massa do B? 2M. Calor específico do B, CB. Variação de temperatura final, menos a inicial, que é 40. E tudo isso vai ser igual a zero. E aí, novamente, nós vamos dividir todo mundo por M. Então, esse M aqui morre, esse M aqui morre também. Outra coisa que nós vamos fazer. No lugar de CA, vai entrar o quê? CC. Porque CA é a mesma coisa que CC. Então, fica CC, x menos 60, mais 2 vezes. No lugar de CB, isolo o CB aqui, CB é igual a quê? CC sobre 2. O 2 vem para cá dividindo.
Então, no lugar de CB, entra CC sobre 2, x menos 40 é igual a 0. Eu, obviamente, fiz isso de propósito, porque agora eu vou dividir todo mundo por CC. E aí, esse aqui morreu, esse aqui morreu também. E já posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, chegamos à nossa equação reduzida. Como é que ela está? X menos 60 mais x menos 40 é igual a 0. X mais x, 2x, menos 60 menos 40 menos 100 é igual a 0. Então, 2x é igual a 100. Então, a temperatura de equilíbrio, se eu misturar o A com B, vai ser 50 graus Celsius. Aí, a letra B está perguntando o seguinte: se o calor específico do líquido C, então, ó, se o CC for meia caloria por grama grau Celsius, qual é o calor específico do B? Bom, eu tenho uma relação entre CB e CC. É essa daqui. CC vale 2 vezes o CB. Então, ó, é só eu substituir os valores. Quanto vale o CC? Meio, isso é igual a 2 vezes o CB. Então, CB vale meio dividido por 2. Então, o CB vale 0,25 calorias por grama grau Celsius. Ok?